Bom dia, irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã. Agradecemos a Deus por mais uma vez nós podemos estar aqui para compartilharmos mais uma escola bíblica dominical. Nossa gratidão a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade. Agradecemos também ao nosso pastor Zé Roberto, que tem apoiado esse trabalho. Um grande abraço ao nosso pastor. Agradecemos ao irmão Cassiano que prepara toda a nossa apresentação para que ela chegue até você. Muito obrigado, irmão Cassiano. Agradecemos também a irmã Aline, que todas as manhãs de domingo abre a nossa escola bíblica dominical com esse piano extraordinário. Que Deus continue a abençoá-la nesse ministério de música, ministério tão importante para a nossa igreja. Um grande abraço, Aline, irmão Jansen. E também agradecer a Ana que é responsável por fazer toda a apresentação, preparar toda a nossa apresentação aqui. Que Deus continue a abençoá-la. A Ana que vai dar o seu tradicional bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, nós vamos então dar início à nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje nós temos aqui um assunto bastante sério, um assunto bastante específico. As evidências do cristão. Então, nós podemos aqui observar as evidências do cristão. Texto bíblico, Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e também o capítulo 7. E o texto áureo, nós temos aqui o capítulo 6, no versículo 6. Então, nós vamos, nosso primeiro assunto aqui da nossa escola bíblica, hoje, o perfil do discípulo de Cristo. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Então, nós vamos ver aqui o perfil. O que é o perfil? Então, nós podemos ver aqui que é a personalidade do discípulo de Cristo. Então, nós vamos ver aqui como tem que ser, como deve ser a personalidade de um verdadeiro discípulo de Cristo. A Ana vai ler o texto para a gente, do versículo 1 até o versículo 10. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Um aspecto interessante nesse texto, irmãos, que nós podemos observar, nós vemos aqui que Jesus vendo as multidões, Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, aí então Jesus estava em uma região aqui onde muita gente já tinha chegado até ele. Então o texto nos diz aqui, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então, Jesus subiu ao monte, subiu a um local um pouco distante da multidão. E esse aspecto aqui do texto é muito importante.
seus discípulos aproximaram-se dele. Então, Jesus se retirou da multidão, vejam bem, observem o texto, e quem se aproximou, quem estava próximo, quem estava mais achegado, quem estava perto de Jesus, eram os seus discípulos. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e Jesus aqui, e ele começou a ensiná-los, ou seja, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Então, esse assunto de hoje, irmãos, é somente para os discípulos. Então, aqui, nós temos aqui a orientação, o ensinamento, as diretrizes que Jesus passa aos discípulos. Portanto, todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, aqui está então o que devem fazer, como devem agir, como devem viver. E aí Jesus começa a ensinar os discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Se nós observarmos esse texto, irmãos, eu gostaria que os irmãos atentassem para esse texto, que todas essas prerrogativas, todas essas qualidades, todas esses ensinamentos que Jesus apresenta como sendo a característica, o perfil do discípulo, está completamente contrária do que nós vivemos hoje. Completamente ao invés do que está sendo vivido hoje, o que está sendo ensinado hoje, o que está sendo vivido, o que está sendo divulgado, o que está sendo televisado, o que está passando na mídia. Completamente diferente. Até as próprias igrejas estão ensinando alguma coisa que é completamente fora do que Jesus ensinava aos seus discípulos. Então nós vemos aqui que a característica do discípulo ou mudou, ou então Jesus estava um pouco equivocado. Quem sabe? Talvez, eu acho que a orientação de hoje esteja completamente diferente do que realmente Jesus ensina. Então nós vemos aqui que Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, ninguém está preocupado em ser pobre de espírito aqui. E o reino dos céus, o pessoal está preocupado com o reino aqui na terra. Até as próprias religiões, até as próprias denominações estão pregando aqui o sucesso, a prosperidade material, a prosperidade aqui na terra. Bem-aventurados os que choram. Chorar hoje em dia? Ninguém quer chorar. Todo mundo quer se alegrar. Todo mundo quer a felicidade. Eu quero a minha felicidade. Eu vou em busca da... É o que mais se ouve dizer, irmãos. Chorar, não vou atrás de chorar, não. E Jesus está falando que bem-aventurados. E essa palavra aí, se você for ver a raiz dessa palavra, essa palavra significa felizes. Felizes aqueles que choram, pois serão consolados. É interessante, irmãos, que esses serão consolados, más notícias, não é aqui, é lá. Quando Jesus vier, quando nós tivermos um lugar com Ele, quando nós tivermos um lugar na nossa mansão celestial, aí sim, seremos consolados. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando que vocês vão chorar aqui, mas daqui a pouco eu vou consolar vocês, eu vou aí para passar um pano e deixar vocês tudo numa boa. Negativo. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes. Humildes. O pessoal hoje em dia, a pessoa, o ser humano, ele quer ser prepotente. Ele quer ser soberano. Ele quer ser independente. Humilde não serve para mim não. E aqui o que Jesus está falando que a característica, o perfil, o estilo do discípulo de Jesus, o estilo do discípulo que ele está ensinando aqui é humildade. Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas para que receber essa herança, nós temos que ser, ou nós não, né? Os que querem ser discípulos de Jesus têm que ser humildes. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça. Uma das palavras mais controversas da nossa
atualidade, principalmente na nossa nação, principalmente naqueles que têm o poder de dirigir, de direcionar, de dar de estabelecer os parâmetros de justiça para a nossa nação. Essa nossa justiça está um tanto torcida, um tanto ofuscada, um tanto mascarada, um tanto sem o objetivo central que é a justiça. Justiça para quem? Justiça para alguns. Para outros não. Para a grande maioria não. E aqui o que Jesus está falando é aqueles que têm fome por uma justiça justa. Pode até ser uma redundância, mas hoje falar em justiça é contrassensual. Porque a justiça que nós temos no nosso país, ela não tem justiça, de justiça ela tem muito pouco. E aqui, todos aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. Aqueles que buscam a justiça. Sabe quando que nós seremos satisfeitos de justiça? Quando a justiça de Deus imperar na terra, ou quando Deus recuperar-nos, quando Deus levar-nos com Ele, para que possamos habitar com Ele, aí sim nós veremos a justiça de Deus, porque a dos homens está completamente falha, completamente perdida. O senso de justiça pelo homem foi torcido, foi perdido. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia. Quem é misericordioso? Quem tem misericórdia? Difícil encontrarmos isso. E aqui Jesus fala que uma das características dos seus discípulos é misericórdia. Bem-aventurado, feliz aquele que é misericordioso, pois obterão misericórdia. Sabe como a gente obtém misericórdia no mundo de hoje? Com os nossos próprios meios. Ou seja, quanto mais poderoso eu for, aí eu terei muito mais, aí eu alcançarei a minha beneficência, eu alcançarei o meu conforto. É isso que se pensa hoje em dia. E aqui Jesus fala que a misericórdia, ela vai ser o quê? O resultado de receber misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados, felizes os puros, pureza de coração. Nem aquela que tem um coração que a gente costuma idolatrar, que é o coração de mãe, não tem tido um coração muito puro. Nós vemos nessa semana aí, nós vimos que a mídia falou exaustivamente sobre o caso daquela mãe e aquele padrasto que tiraram a vida daquele jovenzinho, daquela criança. Uma mãe que permitiu uma situação daquela. Coração puro. Será que nem o coração de mãe, aquele coração que a gente tanto preserva, aquele coração que a gente tinha pelo menos aquela reserva de que fosse o coração puro? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vejam, verão a Deus. Se nós tivermos pureza no nosso coração, nós obteremos a condição de vermos a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. São aqueles que lutam, trabalham pela paz. E o que nós temos mais visto é que eu quero paz, mas promover a paz, difícil. O ser humano não tem promovido a paz. O ser humano olha para si mesmo, o ser humano olha para os seus interesses e a paz dele, ele quer defender a todo custo. Mas essa paz, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser pacificador. Porque se ele não for pacificador, não vai haver paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que lutam, que defendem, que trabalham pela paz, eles serão chamados filhos de Deus. E o nosso versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, Jesus aqui, ele coloca
que todo o seu discípulo, todos os seus discípulos, eles serão perseguidos, porque eles vão buscar, porque eles vão trabalhar, porque eles vão em busca, eles vão em direção da justiça de Deus. E eles serão perseguidos. Mas quando o discípulo procura a justiça de Deus, ele vai de encontro ao reino dos céus. Porque quando ele buscar essa justiça, quando ele for perseguido por causa da busca dessa justiça, isso lhe dará a condição de obter o reino dos céus. Então vejam, irmãos, que hoje a lição é muito específica. A lição tem uma pessoa direcionada. A lição de hoje, ela tem um objetivo especial. E o objetivo é aquele que deseja ser um discípulo de Jesus. E aí, você deseja ser um discípulo de Jesus? Aqui está o padrão. E nós vamos ver mais para frente o que Jesus ensina aos seus discípulos, de como serão, de como deve ser, de como viverão, de como deve ser a vida do discípulo de Jesus. Ainda sobre esse assunto, o perfil do discípulo de Cristo, Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Então nós vemos aqui dois conceitos que Jesus colocou e ele usou o exemplo tanto do sal como da luz. Então nós vemos que o sal é interessante que o sal ele serve para diversas finalidades aqui. A primeira, que todos sabem, claro, que é salgar, que é dar o gosto, dar o paladar, dar o tempero nos alimentos, né? O sal também serve, e naquela época, principalmente naquela época de Jesus, ele serve para conservar, né? Então ele conservava os alimentos. O sal também serve para... O sal, da palavra sal, ele é tão importante que na época, bem antes dessa colocação aqui, o sal foi tão importante que na nossa civilização, a palavra salário, ela vem do sal, porque anteriormente, ou na antiguidade, o salário, ou seja, o pagamento por um trabalho era uma quantidade de sal. Então, daí vem a palavra salário. Então, o trabalhador recebia ali uma quantidade de sal para que assim, então, ele pudesse se manter. Mas o sal também ele tem uma característica muito importante. E aqui eu acho que é a mais importante de todas, principalmente para o discípulo de Jesus. O sal provoca a sede. E nós temos que ser aqui, como Jesus vai dizer, nós temos que ser sal da terra, ou seja, aquele que provoca sede. E sabe por quê? Porque todo aquele que tem sede recorre a Jesus, que é a água da vida. Percebe? Vejam que interessante. Então, sal da terra e luz do mundo. Vamos ver o texto então que a Ana vai ler para a gente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então vemos aí, vocês quem? Os discípulos. Jesus está falando exclusivamente para os discípulos. Então, vocês que são os meus discípulos, vocês que pretendem ser discípulos de Jesus, vocês são o sal da terra. Então, o sal da terra faz o quê? O sal conserva, o sal dá sabor, o sal tempera e o sal faz o quê? Provoca sede. Então, o discípulo tem que ter essas características. Ele tem que conservar, ele tem que manter conservado o ambiente em que ele se encontra. Ele tem que ter um ambiente conservado aonde ele está. Ele tem que dar o tempero, o equilíbrio, e ele tem que provocar.
Assim como o sal provoca a sede, ele tem que provocar a sede para que todo aquele que tiver sede vá até Jesus e sacia a sua sede na água da vida, que é Jesus. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como que se pode restaurar o sabor do sal? Não tem como. Se perder o sabor, o sal quando a gente é fácil da gente entender isso daí. Uma vez eu fiquei doente e eu tive problema renal e não pode comer sal de jeito nenhum. Aí o médico falou assim para mim, ó, você come qualquer coisa menos sal. Pode pôr pimenta, pode colocar condimento, pode colocar orégano, salsinha, cebolinha, menos sal. Irmãos, que horrível. É terrível. Então, para que nós tenhamos uma ideia, se perder o sal, se perder o sabor, é só não colocar sal na comida. Não coloca sal na comida e vê como fica ruim aquilo. Então nós vemos, se o sal perder o seu sabor, se perder a sua característica de temperar, de dar aquele equilíbrio, de dar aquele aroma, aquele gosto agradável na comida, não serve para mais nada. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, ou seja, descartado. E vejam que o sal, a gente usa o quê? Pouquinho. Não precisa usar muita coisa. Então, os discípulos não são todos, irmãos, são poucos. Então, aqui, a característica do sal é muito importante. Vocês também são o quê? A luz do mundo. Luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ou seja, uma cidade que está em evidência, não se esconde. E nós vemos muito interessante isso quando nós vemos à noite a cidade toda acesa, nós podemos identificar muito bem. Às vezes a gente está numa estrada à noite, escura, e a gente vê aquela luz lá embaixo, uma localidade, ou uma casa, ou uma propriedade que está acesa, e a gente consegue identificar. Por quê? Porque a luz faz com que chame a atenção, a luz faz com que evidencie. E aqui Jesus está falando que os seus discípulos, eles têm que ser o quê? Evidência. Eles têm que estar o quê? Em evidência, eles têm que ser notados, eles têm que ser brilhantes, eles têm que ser um local aonde seja visto. E aqui nós vemos no texto que ele diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, uma cidade que está em evidência, uma cidade que está num local de fácil visualização, não fica muito difícil de ser escondido. E é essa a característica do discípulo. Nós vemos ainda aí, seguindo ainda pelo capítulo 5 de Mateus, Jesus trata de diversos assuntos inerentes ao convívio do ser humano na sociedade. Então nós podemos colocar aqui como que Jesus ainda está ensinando os seus discípulos e ele fala de alguns assuntos aqui. Então ele fala de lei, ele fala de homicídio, ele fala de adultério, ele fala de divórcio, assuntos bastante conhecidos por nós hoje, né? Tudo isso daí que a gente falou aí, homicídio, lei, adultério, divórcio. Se você ligar a sua televisão, eu não tenho nem ligado a televisão, porque o que mais se fala é isso daí. Então nós podemos ver aqui que esse assunto ele é muito presente nos nossos dias. Juramento, vingança e amor aos inimigos. Então, se nós formos olhar aqui, nós vamos ver que através do capítulo 5, Jesus trata de todos esses assuntos aqui. E lei? Na lei, então. Lei, Mateus 5, o versículo 17 e 18 nos diz assim, Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então nós vemos aqui que Jesus, ele veio o quê? Cumprir, não só cumprir, mas ele veio fazer o quê? Ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei. E, irmãos, detalhe, hein? Eu preferia o tempo da lei. Porque a lei, no tempo de Jesus, era muito mais simples de cumprir do que o que Jesus estabeleceu, irmãos. Nós vamos ver mais para frente. Então, vamos ver
como que Jesus tratou. Sabe que lei que ele está tratando aqui? Os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Vamos ver. Então, ele fala do homicídio, Mateus 5, no versículo 21 e 22, nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí a lei de Moisés, fácil. É só você não matar, tá tudo certo. Beleza? Vê como é mais tranquilo? Mas olha o que Jesus fala. Mas eu lhes digo que qualquer que irar-se contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir ao fogo do inferno. Viu aí? Como a lei se agravou com o tempo de Jesus? Então, a lei que Jesus colocou aqui no versículo 21 é a lei de Moisés. Não matarás e pronto. Você não matou, tá tudo certo. Só que Jesus vai além. Se você disser aqui, se você se irar contra o seu irmão, você está sujeito a pena do quê? De julgamento. Então vejam que interessante. Adultério. Então, adultério. No tempo de Jesus, se você não adulterou, está tudo certo. Mas olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Aí é o quê? A lei de Moisés. Não adulterarás. Não está lá Êxodo 20? Pode procurar lá que está tudo certinho. Não adulterarás. Não adulterou? Então está tudo certo. Estou dentro da lei. Ótimo. Só que é o que Jesus fala. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Perceberam? Perceberam como a lei de Jesus é muito mais intensa? Perceberam como o critério de Jesus é muito mais meticuloso, muito mais pessoal, muito mais cuidadoso do que a simples lei pura e fria? Divórcio. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Ou seja, se você se separar da sua mulher, que não é uma boa opção, deverá dar carta de divórcio. Mateus 5:33, juramento. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Sabe o que Jesus está falando aqui? Cumprir a sua palavra. Cumprir a palavra, simples assim. E hoje em dia o que nós mais temos visto, irmãos? Pessoas que não cumprem o que prometem, não cumprem o que se propõem a fazer, não cumprem nem o que está sobre um contrato. Nós vemos que o que mais tem é quebra de contrato. Então nós vemos que Jesus aqui, ele fala, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Quando ele fala isso, ele está falando de lei. Não jure falsamente, ou seja, não dê a sua palavra em vão. A sua palavra tem que ser honrada. Vingança. Mateus 5:38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui é o quê? A lei de Italião. Está lá. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. E se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Oferecer a outra face. Eu confesso para os irmãos que eu nunca, eu tinha problemas com esse versículo aqui. Eu não sabia bem o que é esse negócio de dar a outra face. Eu falei, eu tenho que apanhar quieto, apanhar sem falar nada, apanhar e dar o outro, levar um tapa e dar o outro lado para levar um tapa também. Eu falei, isso aí é esquisito. Eu confesso que era meio encrencado para mim, mas o que Jesus está dizendo aqui, irmão, sabe o que é? Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça também a outra. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é: se você for ferido, não revide. Se você for ferido, pague o mal com o bem. Todo mal que lhe fizer, pague com o bem. Lembram-se da história de José? Nós estudamos alguns domingos atrás aqui no nosso trimestre passado. Em Gênesis, nós vimos lá a história de José.
E José traz uma lição extraordinária quando seus irmãos vêm preocupados, quando ele vai se vingar, quando os irmãos imaginam que ele vai se vingar de tudo aquilo que os irmãos lhe fizeram. José diz simplesmente: estaria eu no lugar de Deus? Todo o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Então deixe que Deus transforme esse mal que fazem para você em bem. É isso que ele está falando, esse texto quer dizer isso. Transforme o mal em bem. E ainda o amor aos inimigos. Mateus 5, o versículo 43 e o versículo 44. Vocês ouviram o que foi dito. Aqui, novamente, a lei de Moisés. Ame o seu próximo e odeie aos seus inimigos. Então, a lei é fria, ótimo. Então, só amar os inimigos e está tudo bem. Mas eu vos digo, ou seja, Jesus está lhe dizendo, Jesus está dizendo aos seus discípulos, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Aí é difícil, irmãos. Cada vez mais nós vemos que a característica do discípulo fica muito mais difícil de ser alcançada. Mas é o que Jesus está colocando, para que nós possamos fazer o quê? Orar por aqueles que nos perseguem. Ou seja, colocá-los na mão de Deus. Não para que tire a vida deles, mas com que Jesus tenha misericórdia deles, para que eles reflitam e sejam o quê? Passam a fazer o bem, que passem a nos tratar com o bem. Essa é a posição, essa é a orientação, esse é o ensinamento que Jesus tem para os seus discípulos. Então que nós possamos ter aqui essa ideia do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo sobre ser um discípulo autêntico de Jesus. Em Mateus 6, Jesus faz uma abordagem aos temas que fazem parte de uma relação mais íntima com Deus. Então nós vamos ver aqui que no capítulo 6, Jesus vai falar de ajuda aos necessitados, a oração, jejum, os tesouros no céu e as preocupações da vida. Ajuda aos necessitados. Em Mateus 6, no versículo 1, nós lemos: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, o que Jesus está falando aqui é para que, quando os seus discípulos, tá? Lembrando bem, irmãos, nós estamos falando que Jesus aqui está fazendo as orientações, Jesus está apresentando as características de discípulo de Jesus. Então, quando os discípulos de Jesus, eles forem fazer alguma ajuda a algum necessitado, eles devem fazer o quê? Em oculto, eles devem fazer em particular. Não é fazer e colocar lá na rede social, não é apresentar lá, falar, nós vamos fazer aqui uma manhã, nós vamos fazer um sábado de ação social. Não. Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando que você pegue, vai lá, ajude os necessitados, ajude aquele que você pode ajudar e que fique bem quietinho. Ainda também, Jesus fala da oração. A oração, é interessante que Jesus ele usa aqui uma técnica interessante da oração. Vejam, versículo 5 do capítulo 6 nos diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto te atenderá. Interessante isso daí. A oração deve ser feita ao seu pai. A oração deve ser um relacionamento com Deus. A oração deve ser alguma coisa de íntimo com Deus. A oração não é pede. A oração, o que Jesus está dizendo aqui, que a oração para o discípulo tem que ser o quê? Uma relação, uma conversa, uma intimidade, tem que ser aqui
A característica da oração é uma característica intimista, uma característica de intimidade com Deus. O jejum. Nós vemos que o jejum, quando jejuardes, o versículo 16 nos diz, quando jejuardes, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que naquele tempo, os hipócritas, né? Aqueles que jejuavam, eu jejuo 3 vezes por dia, dou meu dízimo, aquela coisa toda, tal. Então eles faziam questão de que isso fosse aparente, de que isso fosse visto pelas pessoas. E o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos é que o jejum, é que a oração, é que a ajuda aos necessitados tem que ser vista assim. Sabe por quem? Por Deus. Só, mais nada. Não adianta você ficar colocando no jornal, colocando na rede social, no Facebook, enfim. Não. O que Jesus está dizendo é que essa relação é uma intimidade com Deus. Os tesouros nos céus. Então, tesouros nos céus. Complicado, né? Porque tesouros, todo mundo quer tesouro aonde? Aqui. Ah, tesouros nos céus, eu quero tesouro aqui, eu quero meu carro, eu quero minha casa, eu quero minha empresa, né? O que mais se fala lá, eu cheguei aqui na igreja, eu estava devendo, eu estava só com um chinelo de dedo, eu estava com não sei quantos carnês pendurados, hoje eu tenho uma Ferrari, eu estou comprando a segunda. Tesouro, sabe onde que é, irmãos? Lá, aqui não. Aqui o que Jesus prega, o que Jesus ensinou é que nós devemos ser o quê? Humildes. E tesouro, nós temos que ajuntar tesouros no céu. Então vamos ver aqui sobre os tesouros. Não acumuleis para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. O que Jesus está falando é que nós temos que ter um tesouro incorruptível. Sabe o que é incorruptível? É um tesouro que não se apodrece, é um tesouro que não se corrói, é um tesouro que não se perde. Muitas vezes nós vemos pessoas que eram ricas, eram milionárias e hoje estão numa situação tão deplorável, né? Uma situação tão... A gente vê muitas histórias desses jogadores que anteriormente foram famosos, muito dinheiro e tal, e hoje estão numa situação de penúria, numa situação de pobreza. Então o que Jesus está falando é que o tesouro que nós temos que ter não é aqui, é o tesouro no céu, é o tesouro onde a traça e a ferrugem não destrói. Ainda as preocupações da vida. Esse texto é extraordinário, irmãos. Nós vemos aqui, Jesus ele ensina aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, porque por o que comer ou o que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valores do que elas? Vejam a pergunta que Jesus faz. Então aqui, as preocupações, nós vivemos preocupados, irmãos. Nós vivemos preocupados com a conta que vai pagar, com a conta que vai vencer. Nós vivemos preocupados com o trabalho, com o emprego. Nós vivemos preocupados com o cliente. Nós vivemos preocupados com o patrão. Nós vivemos preocupados, irmãos. E o que Jesus está falando, que os discípulos de Jesus, não é ser desinteressado, irmãos. Não é ser omisso. O que Jesus está falando é para que nós não nos preocupemos com o quê? Com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Jesus até ele coloca o exemplo dos passarinhos. É interessante, irmãos. Os irmãos já viram os pardais? Como tem, em todo lugar que você vai, tem pardal. Pode ver. Pardal é o que mais tem. E, no entanto, Deus, você não precisa colocar comida para o pardal. Já colocou comida para o pardal? Assim, eu vou colocar comida para o pardal, porque senão o pardal vai morrer. Não, não precisa. Deus sustenta os passarinhos. Eu gosto sempre de contar essa história, já contei aqui essa ilustração, e conta-se que um pregador fez a seguinte ilustração. 2 passarinhos estavam sentados no fio
de alta tensão, e eles estavam olhando para baixo. E eles olhavam para baixo e viam aquele corre-corre do ser humano, né? Correndo para lá e para cá, subindo, descendo, correndo, aquela coisa toda, tal, aquele corre-corre. Aí um passarinho olhou para o outro e falou assim, poxa, por que será que o ser humano corre tanto? Aí o outro olhou e falou assim, e respondeu, eu acho porque eles não têm um Deus como o nosso. Então vejam, interessante, irmãos, assim como Deus cuida dos pássaros, com certeza Ele vai cuidar de você. Com certeza Ele vai cuidar muito mais de você. E ainda nesse texto nós podemos ver aqui que Jesus ele coloca os lírios do campo. Ele coloca onde que os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E esses lírios, eles florescem e depois eles são jogados aonde? Na fornalha, para virar comida, para ser queimados, para ser torrados. Então, essa é a colocação de Jesus. Capítulo 7. Jesus apresenta alguns cuidados que devem ser observados por todo aquele que deseja ter uma vida digna de ser chamado de discípulo de Jesus. Então, nós vemos aqui que no capítulo 7, Jesus faz mais algumas orientações, Jesus coloca mais algumas qualidades, alguns cuidados que o discípulo de Jesus tem que ter. E o primeiro é o julgamento ao próximo. Não devemos julgar o nosso próximo. E é muito simples isso. Nós não podemos julgar o nosso próximo. Sabe por quê? Porque nós estamos na mesma condição. Quem somos nós para julgar? Então, Jesus coloca ele faz essa recomendação, ele faz esse ensinamento aos seus discípulos. Não julgueis. Persistência na oração. Orar sem cessar. Esse orar é o relacionamento com Deus. Devemos ter um relacionamento com Deus constante, um relacionamento com Deus que seja duradouro, que seja mantido, que ele seja o quê? Ele seja persistente, que ele continue, que ele fique, que ele se mantenha conosco enquanto nós estivermos aqui. Que nós temos que ter esse relacionamento com Deus até o dia que ele vir nos buscar. Identificando o melhor caminho. Nós vemos aqui que o caminho, muitas vezes nós vemos alguns caminhos que para nós parecem ser os caminhos de vida, mas nós temos que ter o cuidado de observar o caminho, porque muitas vezes, muitos caminhos levam à morte, levam à destruição. Então, o que Jesus fala aqui é que nós devemos identificar o melhor caminho para que possamos ter um caminho orientado por Jesus. Os verdadeiros frutos de uma vida com Deus. Então, frutos de uma vida com Deus. Jesus, ele fala que os seus discípulos, eles devem ter frutos, ou seja, eles devem ter tudo aquilo que vai identificar que eles são que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, um verdadeiro fruto de uma vida com Deus são aqueles frutos o fruto de justiça, o fruto de amor, o fruto de perdão. Então, todas essas características têm que estar na vida de um discípulo. Observando a prudência, então o discípulo tem que ser prudente. E com essa, nós fechamos aqui então o capítulo 7, com todas essas orientações que Jesus faz aos seus discípulos. Que nós podemos ter este cuidado para que possamos ser reconhecidos como um verdadeiro discípulo de Jesus. Muito bem, chegamos à nossa conclusão. Na lição de hoje, vimos muitos valores morais usados pelo Mestre para definir as atitudes de todos quantos aceitarem o desafio de serem reconhecidos como discípulos de Jesus. Então vejam aqui, irmãos e amigos, nós temos aqui, não é um convite de Jesus, mas é um desafio. E nós vemos por todas aquelas características que Jesus apresenta do discípulo, que realmente é um grande desafio.
Lamentamos o fato de que, se não todos, quase todos esses valores ensinados por Jesus têm sido desprezados no nosso mundo contemporâneo. Então nós vemos que, ultimamente, na nossa atualidade, nós temos visto que esses ensinos de Jesus estão meio na contramão, estão meio sem valores, estão meio fora de moda, né? Então nós temos visto que as pessoas têm vivido de uma forma diferente. A sociedade tem vivido com seus próprios padrões de moralidade que, infelizmente, são completamente opostos aos valores oferecidos na palavra de Deus. Então, nós podemos ver aqui muito nitidamente que a nossa sociedade tem vivido num padrão completamente estranho, completamente fora dos padrões estabelecidos por Jesus, passados por Jesus, ali ensinados por Jesus. Devemos nos esforçar em vivermos uma vida nos padrões bíblicos e assim então ser conhecido como um autêntico discípulo de Jesus. E aí? Aceita o desafio? Esse é o nosso grande desafio de hoje, sermos discípulos de Jesus. E se nós aceitarmos esse desafio, a lição de hoje, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, nos vai dar uma excelente bagagem para que nós possamos ser um autêntico discípulo de Jesus. E eu convido você a aceitar esse desafio, porque o Senhor Jesus, Ele vai nos recompensar. E eu convido você agora que feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Eu gostaria de orar para encerrarmos a nossa lição desta manhã, deste domingo pela manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez, Senhor, nós pudemos compartilhar mais um trecho, mais uma porção da Tua santa palavra, ó Pai, um assunto tão importante que é o discipulado de Jesus. Ser discípulo de Jesus. Ó Pai, nós te suplicamos que Tu nos dê condições, ó Pai, que Tu, Senhor, nos favoreça essa condição para que possamos ser identificados nas nossas vidas como um verdadeiro, como um autêntico discípulo de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para que possamos ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Fica, Senhor, conosco nesse dia. Nos dê um dia na Tua presença, ó Pai. Abençoe, Senhor, todos quantos puderam estar aqui conosco neste momento. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda acessarão este material, este conteúdo, Pai, que ele possa, através da Tua palavra, Senhor, sentir o desejo despertar de ser um discípulo de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esses momentos que aqui passamos. Fica conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos por esse tempo que aqui passamos e já de antemão convidamos você para que no próximo domingo possamos estar aqui juntos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá, se Deus assim permitir.